Então vamos continuar nosso estudo, retomando a ideia de que ondas transmitem energia através do espaço. Não se esqueça, onda não transmite matéria. O segundo assunto, então, para comentar é como que a gente vai descrever uma onda. O movimento vibratório de vai e vem, de ir e vir, nós chamamos de movimento oscilatório. De um pêndulo que balança vai ser chamado movimento harmônico simples. Então tá aqui, né, tanto no GIF da esquerda quanto na direita, um movimento harmônico simples feito por pêndulo. Uma curva senoidal, que é essa curva em vermelho aqui no GIF da direita, é uma representação em forma de imagem de uma onda. Então, você tem a seguinte representação: enquanto o pêndulo balança de um lado para o outro, se você tivesse uma ponta aqui feita de grafite e pudesse fazer com que o chão ele fosse se movimentando como se fosse uma esteira de academia, então você teria o movimento de um lado para o outro e também o movimento aqui da folha de papel, né, se movimentando numa outra dimensão. Então, o resultado do movimento oscilatório do pêndulo de um lado para o outro, combinado com o movimento dessa folha que se arrasta, dá esse padrão vermelho dessa onda que vai e vem de um lado para o outro, se movimentando sem parar. Beleza? Beleza. Essa onda aqui é uma onda senoidal. Isso significa que ela pode ser descrita por uma função trigonométrica que no momento não é o nosso objetivo de análise, ok? Mas não esqueça que existe essa relação. Cada pêndulo tem a sua própria função em forma senoidal, ok? Beleza, vamos lá então. Frank Oppenheimer, aquele lá da bomba atômica, daquele filme, que se você não viu, assiste, demonstra que um pêndulo balançando para frente e para trás vai traçar uma linha reta sobre uma superfície parada. Então tá aqui uma superfície parada, o pêndulo, que é uma caixinha que deixa cair uma certa quantidade de areia, né? Esse pêndulo balançando de um lado para o outro faz uma linha reta. Mas quando esse papel é colocado para girar como se fosse uma esteira e o pêndulo balança, então enquanto o pêndulo vai de um lado para o outro e o papel é arrastado, a gente vai conseguindo desenhar essa curva senoidal, né? Então, a curva senoidal ela vai acontecer quando essa superfície se move com uma velocidade constante. Perceba como essa curva ela é bem simétrica, bem padronizada, bem regular, ok? Vamos lá. Falando sobre as partes que compõem uma onda. Sabendo então que um pêndulo, ou seja, uma coisa que oscila para um lado para o outro, ou como aqui nesse desenho, para cima e para baixo, no caso de uma mola, né? A gente vai ter o seguinte raciocínio. Um peso, ou seja, uma bolinha, preso a uma mola, realiza um movimento harmônico simples, ou seja, subindo e descendo. Uma caneta presa no pêndulo, você está vendo aqui a caneta logo acima da bolinha, desenha uma curva senoidal em uma folha de papel que se move horizontalmente em uma velocidade constante. Essa curva senoidal é a forma gráfica de representar uma onda. Então tá aqui a onda em verde e ela tem alguns elementos. Primeiro, aqui em cima, comprimento de onda. Segundo, aqui a amplitude e ela tem também uma frequência, que é uma análise que está escondida na interpretação aqui e não está representada com escrita nessa imagem, mas eu já vou mostrar para vocês utilizando uma simulação. Mas vamos lá então. Essa onda ela tem ainda os seguintes elementos. Além de amplitude e comprimento de onda, essa
Corcova para cima, essa montanhazinha para cima que eu estou passando o mouse agora, nós vamos chamar ela de crista da onda, ok? Geralmente a gente pode ouvir alguém dizer assim, ah, fulano está na crista da onda, ou seja, ele está querendo dizer que o fulano está no alto, está no topo, está se sentindo o melhor. Então a crista carrega essa ideia de topo, de ponto mais alto, ok? O ponto mais baixo, esse daqui que eu estou passando o mouse agora, pode ser esse daqui também, né? Nós vamos chamar de vale ou de depressão da onda, né? A parte de baixo. Parte de cima e parte de baixo em relação ao quê? Queridos, vocês lembram que eu disse para vocês nesse slide que existe uma posição de equilíbrio quando se tem uma vibração? Então, eu preciso dessa ideia nesse slide, porque olha só que interessante. Quando eu estou dizendo para você que tem uma crista e um vale, é em relação a essa reta tracejada, que é exatamente o ponto do meio, o ponto de equilíbrio dessa onda. Do meio para cima, nós vamos ter a crista, do meio para baixo, ou seja, corcovinha, curvinha para o lado de baixo, é um vale ou uma depressão, ok? O conceito de amplitude é a distância entre o ponto médio e uma crista ou do ponto médio até o vale. Então, o que é amplitude? É o quão alto é essa montanha, essa corcovinha. Amplitude é uma distância. Então, a gente pode ter aqui uma corcovinha bem alta ou uma corcovinha bem baixinha. Então, essa curvinha, né? A distância entre essa linha pontilhada e o ponto mais baixo, ou entre a linha pontilhada e o ponto mais alto, chama amplitude. Amplitude é o deslocamento máximo a partir do ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio marcado pela linha tracejada. Beleza? Bom, vamos lá. O que é esse wavelength, né? Que é o comprimento de onda? Esse comprimento de onda de uma onda é a distância do topo de uma onda, ou seja, da crista, até o topo da próxima crista. Equivalentemente, o comprimento de onda é a distância entre partes idênticas sucessivas da onda. Os comprimentos de onda das ondas na praia são medidos em metros, as ondulações em um lago em centímetros e os da luz são medidos em bilionésimos de metros. Então vamos lá. Comprimento de onda está querendo dizer então que é isso daqui, ó. Isso daqui não é um elemento da onda, a crista? Então comprimento de onda vai ser a distância. Olha aqui onde eu estou passando o mouse, ó. Vai ser a distância dessa crista até o próximo elemento dela que repete. Onde que repete a outra crista? Aqui. Então, comprimento de onda é a distância entre dois elementos sucessivos da onda, entre duas cristas, e pode ser aqui embaixo também, ó. Aqui o vale, aqui o próximo vale. Então, esse comprimento de onda medido aqui, ou medido aqui por cima, vai dar o mesmo. Tranquilo? Beleza? Beleza, então. Vamos mais, então. Falando agora sobre frequência, né? Frequência vai medir o número de vibrações que um objeto faz em um período de tempo. É a frequência do objeto. A frequência, ela indica o número de idas e vindas em um determinado tempo, geralmente por segundo. Então, por exemplo, se eu digo que você é um aluno frequente, eu estou dizendo que você vem sempre à aula. Um aluno infrequente, ele falta muito. Então, quando se está analisando a sua ida na aula, a frequência é o número de vezes que você vai na aula. Você pode ser muito frequente se vai em todas, você pode ser infrequente se você falta muito. No caso da onda, nós estamos interessados em analisar com a frequência quantas vezes ela oscila para cima e para baixo ou de um lado para o outro por tempo. Uma onda que oscila muito para um lado e para o outro,
ela vai ser uma onda com uma frequência muito alta. Uma onda que oscila bem devagar vai ser uma onda com uma frequência menor. Beleza? Beleza, então. Vamos continuar aqui a nossa análise. Uma vibração completa de vai e vem vai formar um ciclo. Se uma vibração ocorre em 1 segundo, a frequência é de 1 ciclo por segundo, ou seja, um vai e vem por 1 segundo. Se 2 vibrações ocorrem em 1 segundo, a frequência vai ser 2 ciclos por segundo. A frequência da fonte que vibra e a frequência da onda que ela produz são as mesmas. Olha que interessante. A frequência da onda corresponde com a frequência da fonte que está vibrando. A unidade de frequência nós vamos dar o nome de Hertz e ela tem uma unidade de medida, que é o Hz. Uma frequência de 1 ciclo por 1 segundo significa 1 Hz. 2 ciclos por segundo, 2 Hz, e assim vai. Frequências mais altas vão ser medidas em, por exemplo, kHz. KHz, o K significa, de quilo, significa na faixa dos milhares de Hertz. Agora, pode ser medido também em megahertz, como as ondas de rádio FM. Megahertz. Isso significa que as ondas em megahertz oscilam em milhões de vezes em 1 segundo. Por exemplo, se você sintoniza uma rádio que é, por exemplo, 100,7 MHz. 100,7 MHz está dizendo que essa onda oscila 100 milhões e 700 mil vezes para cima e para baixo, ou de um lado para o outro, em apenas 1 segundo. Gigahertz, GHz, e esse giga significa bilhões de oscilações por segundo. O gigahertz é a taxa em que se trabalham os processadores de computador. Os elétrons na antena de uma estação de rádio AM oscilam 960 mil Hz. Isso significa que esses elétrons estão vibrando 960 mil vezes a cada 1 segundo que passa, produzindo ondas de rádios 960 kHz. Então, um aparelho de rádio sintonizado nessa mesma onda vai captar essa vibração e vai transformar, através de um transdutor, essa onda em som, para que você possa ouvir a informação, a energia carregada por essa onda, beleza? Se a frequência de um objeto em vibração ela é conhecida, o seu período ele pode ser calculado. Olha que interessante. Se a gente conhece a frequência, a gente pode calcular o período. Suponha, por exemplo, um pêndulo que faça 2 vibrações em 1 segundo, ou seja, 2 Hz. O tempo necessário para completar uma vibração, ou seja, o período para essa fonte vibrar, é de meio segundo. Vou te mostrar aqui então. A frequência, ela é o inverso do período. Como que a gente escreve o inverso? 1 sobre essa coisa. Frequência é igual ao inverso do período. Da mesma forma, a gente pode escrever como sendo o período igual ao inverso da frequência. Então, se a gente tem uma fonte que vibra a 2 Hz, o período vai ser 1 dividido por 2. Por isso, a resposta é meio segundo. Beleza? 1 dividido por 2, né? E aí a gente vai ter esse resultado aqui de meio segundo, analisando essa parte da equação. Período é igual ao inverso da frequência. Beleza? Bom, ressaltado isso, vamos caminhando aqui para o fim do nosso raciocínio sobre descrição de onda.
Qual é a frequência em vibrações por segundo de uma onda de 100 Hz? Lembra, 100 Hz significa 100 oscilações em quantos segundos? Pausa dramática e tá aqui a sua resposta. Uma onda de 100 Hz ela vai vibrar 100 vezes a cada segundo que passa, beleza? Deixa aí a sua resposta para essa pergunta. Qual é a origem de todas as ondas? Obrigado pela sua atenção. A gente se encontra num próximo vídeo falando mais sobre movimento ondulatório. Tchau, tchau.